seja muito bem-vindo ao Inteligência dos Negócios, o podcast da CRM Business. Você, empresário de pequenas e médias empresas, tem nesse podcast a oportunidade de conhecer mais a respeito das tecnologias, IA, CRM, gestão de atendimentos e como tudo isso vai revolucionar os seus negócios. Nós vamos ajudar você aqui, com os nossos especialistas, a construir uma máquina de vendas. E nesse primeiro episódio, eu tenho muito orgulho de apresentar o nosso querido colega, parceiro de grandes clientes, né, Mauro? O Mauro Santos, da Santos Digital. Mauro, eu gostaria que você se apresentasse primeiramente, falasse um pouco de você, da sua história e depois como você passou a fazer parte do universo do tráfego pago. Perfeito, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, Edu. Mais uma vez juntos, mais um projeto aí. Pessoal, é muito importante explicar um pouco mais sobre a minha história, contextualizar, né, como que eu entendi um pouco mais e consegui complementar o tráfego pago na minha vida. Eu nasci em Monte Sião, acho que vale a pena começar para contextualizar tudo isso, onde eu nasci. Mineirinho. Mineirinho. Igual nós, olha, 2 mineiros aqui, hein? Esse foi um dos motivos principais para eu ter conhecido o mundo online, porque Monte Sião, quem não conhece Monte Sião, só para explicar para vocês, quando você nasce em Monte Sião, você já nasce sabendo que quando você for para o mercado de trabalho, alguma etapa do tricô você vai trabalhar, né, de produção do tricô em si, porque Monte Sião é muito conhecido por isso, é turístico por conta disso. Então, tecelão, costureira, a parte de produção em si desse tricô, quem mora em Monte Sião normalmente trabalha nessa parte. E eu nunca fui conectado muito com esse mundo, né, então, por ter sido criado com a minha mãe, né, só ela em si teve todo esse esforço, eu já tive primeiramente essa ideia de ajudar ela em casa em si, e eu olhei muito cedo para o marketing digital, né, para o mundo online por si só, e pesquisei em um certo dia, né, como ganhar dinheiro online e conheci o mercado digital, mas eu não comecei como tráfego pago, né, comecei como afiliados. Olha. E aí, começando com afiliados, ganhei uma grana, aprendi um pouco como funciona o mundo do ambiente online em si, e aí eu conheci o tráfego pago dentro desse caminho para aprender como divulgar os produtos que eu era afiliado, né? E aí eu, em um certo tempo, comecei a comparar um pouco o mercado do tráfego pago com os afiliados em si, e percebi que no mundo dos afiliados eu não conseguia ser o mesmo. Né? Eu não conseguia, por exemplo, divulgar um produto para alguém sendo o Mauro Santos. Tinha que ter debaixo dos panos ali uma certa promessa disso acontecer. Mas com tráfego pago não. Eu comecei a perceber que eu conseguia estudar sobre aquele assunto, me especializar sobre aquele assunto e vender aquilo como o especialista. A pessoa comprar o Mauro Santos com a ideia de que eu ajudasse o negócio dela em si. E aí eu comecei a encontrar um propósito de realmente trabalhar nisso, né, de viver disso em si, e só para explicar um pouco da ideia do propósito realmente que eu vivi nisso. No começo, eu comecei a encarar o tráfego pago como uma prestação de serviço para outras empresas. E eu resolvi testar isso prospectando uma pizzaria. Olha. Que era perto de casa, quando eu morava em Monte Sião. Que legal. Né? E eu fiquei uns 6 a 10 meses só com essa pizzaria como cliente, ganhando R$400 por mês, tendo que sustentar em casa com esses R$400 por mês, mas porque eu acreditava muito naquilo que eu estava fazendo. Então, na prática, você se dispôs a trabalhar ali, ganhando R$400 por mês, Sim. de um modo para entender como é que funcionaria essa dinâmica do tráfego pago, para depois expandir para outros clientes. E como afiliado eu ganhava bem mais. Olha pra você ver. Entende? Mas é aquilo que eu falei, não tinha propósito naquilo. E como eu era jovem, tinha o tempo ali de realmente entender o que eu queria fazer, não tinha aquela ideia da água batendo na bunda, né? Perfeito. De que eu fizesse alguma coisa que só ganhasse dinheiro, não. Se desse errado no último caso, você ainda podia retroceder ali, recomeçar pela pouca idade e tudo mais. Sim. E você tinha quantos anos, Mauro, na época? Na época, cara, estamos falando de 2018, 17, fazer as contas aí, uns 17, 18 anos, por aí. Por aí, Precoce, né, cara? Porque eu falo assim, até comentei contigo um tempo atrás que, né, o pessoal estigmatizou ali a questão do... todo jovem hoje em dia não tá querendo trabalhar e tudo mais, mas a gente sabe que não é assim, né? Tem muito jovem bom, que quer trabalhar, que quer crescer. E eu falo assim, você, jovem do sul de Minas, cidade pequena, pra quem não conhece, Monte Sião, né? Como é que foi? Você tinha algum insight, família, alguém próximo que era empreendedor ou algo do tipo que te fez dessa influência, ou foi o mercado digital mesmo, cara, internet, que te levou pra esse caminho? Mercado digital. Muitas pessoas conhecem o Pedro Sobral, né? Então eu comecei a estudar muito com ele ali. E aí eu comecei a entender e me conectar muito com esse mundo do tráfego pago.
Tanto é que após esse tempo aí só com a pizzaria, eu comecei a destravar mais essa ideia de prospectar mais clientes. Então, acho que o tráfego pago ele não é só a ideia da gente pensar em você trabalhar online, né? Mas é essa aproximação que ele te traz com o mundo dos negócios, conhecer empresários, entender realmente como uma empresa funciona, né, entender como o tráfego pago, não só a parte de apertar botões, pode influenciar uma empresa a ganhar mais, a faturar mais, de acordo com o que ele tem ali para auxiliar em todo esse cenário. Sensacional, Mauro. E é interessante que hoje você mora em Campinas, né? A gente se conhece bastante tempo aí do universo do BNI, rede de network e tudo mais. Cara, e como é que foi essa vinda? Como é que foi sair de Monte Sião, lá, do aconchego de casa, da família e tudo mais, e vir, aqui no caso, para Campinas, para esse universo, uma cidade muito maior, com todos os desafios? Cara, a dificuldade maior que eu encontrei foi esse desbloqueio de família mesmo, né? Apego familiar de morar longe da família e conseguir crescer dessa forma. Porque pro mundo dos negócios, cara, já consegui explicar para mim mesmo a importância de estar em um ambiente onde tem muito network, que é Campinas em si, comparado a Monte Sião, tamanho populacional, PIB, o avanço das empresas em si, a gente não consegue nem fazer essa comparação, né, de tão diferente e discrepante que tem entre eles. Mas acho que a maior dificuldade que eu senti foi essa ideia mesmo de por ser filho único, né, de ter esse desapego familiar aí e conseguir crescer aqui em Campinas, mas no fim das contas deu tudo certo. Hoje eu vou, em média, uma vez por mês para Monte Sião. Hoje eu encaro Monte Sião como um ambiente para eu descansar, sair um pouco da correria, né? E tem me ajudado bastante, cara. Seria essa rotina aí, tá fazendo sentido. Sensacional. O Mauro é fundador da Santos Digital, né? Uma empresa aí que ajuda empresários na parte de gestão de tráfego pago, ajuda aí os empresários a entenderem esse universo do tráfego pago e como ele pode alavancar os resultados da empresa. Conta um pouquinho, Mauro, como é que surgiu a Santos Digital, como é que tá a Santos Digital hoje, como é que é o ambiente, quantos clientes vocês atendem, fica à vontade. Perfeito. Bom, a Santos Digital hoje, a gente tem um posicionamento muito forte para negócios locais e e-commerce, então a gente... por já ter testado lançamentos, infoprodutos, todos os outros tipos de negócios, a gente conseguiu ter uma eficácia e uma aproximação maior com esses outros tipos que a gente acabou se influenciando mais em continuar. Hoje a Santos Digital atende em média 30 clientes, além de mim tem outros 3 colaboradores inclusive nós, né? Da CRM Visa aqui somos clientes também da Santos Digital. Também. E, cara, o nosso desafio diário é essa comunicação com os empresários, né? É o desafio de empreender. A gente sabe que o Brasil é um país aí que se você sabe empreender aqui dentro, você empreende em qualquer outro país, cara. Verdade. A gente sempre brinca isso com os nossos clientes, né, sobre isso. E esse é o maior desafio que a gente tem hoje, cara, empreender aqui dentro, né, ajudar os nossos clientes. Hoje um posicionamento que a gente sempre tem com eles é não só ficar nessa área do tráfego pago, mas falar sobre performance, né, ajudar eles a venderem realmente, né, e auxiliar em outros caminhos também. Então a gente teve que, com o tempo, se diferenciar, né, ainda mais com esse mundo das IAs, agora com esse avanço. Exato. O Meta por si só, que hoje é a principal plataforma de anúncios que a gente tem, ele vem trazendo aí toda a facilidade do próprio empresário conseguir construir os anúncios por conta própria, né, sem essa dificuldade ou precisar de um gestor para isso. E para você ser um gestor de tráfego de sucesso, você precisa também entender de negócio. Perfeito, cara. E assim, né, Mauro, só complementando o que você está falando, é exatamente isso, porque pensa hoje em dia, se você tem IAs que inclusive já fazem toda a automatização ali, da Meta, da BM e tudo mais, a parte de tráfego pago, não quer dizer, hoje o profissional que simplesmente aperta botões, que a gente pode dizer no mercado assim, não tem mais valor, não é isso? Não, e uma coisa que assim, você vai, acho que concordar isso mais do que eu até, que é uma coisa que a IA não consegue substituir, é a estratégia humana, né? Perfeito. O pensamento humano sobre as coisas. Então, ao invés da gente entrar nessa disputa, ao invés de eu, como gestor de tráfego pago, entrar na disputa entre o que é melhor para o meu cliente, a IA ou o ser humano, a gente tenta sempre unir as duas coisas. Perfeito. Né? Então, deixar o Meta trabalhar ao nosso favor com a inteligência que ele tem por lá. Assim como outras plataformas também, como o próprio Google. Né? O Google, a gente acaba não... vendo as pessoas falar tanto dele no mercado, Google Ads em si, mas também tem a sua importância e também tá há 10 anos luz em si dessa ideia de inteligência artificial, toda essa inteligência em si dos negócios para ajudar a otimizar também as campanhas. Sensacional, Mauro. Mauro, a gente está falando que o nosso público aqui são pequenas e médias empresas, né, de todo o Brasil, mais focado aqui na região metropolitana de Campinas, né? E a gente sabe as dificuldades que os empresários têm no dia a dia ali de implementar ferramentas. Muitos já implementaram, outros já se frustraram, outros nem sequer começaram, né, em relação à utilização dessas ferramentas e tudo mais. E a gente gostaria de entender
entender um pouco de um empresário que nunca aplicou o tráfego pago. O que é tráfego pago? Fala um pouco pra gente. A gente sabe que muitos já sabem, outros nunca aplicaram e estão ali na iminência de começar a aplicar algo do tipo. Legal. Cara, para explicar sobre tráfego pago, é interessante a gente começar sobre a premissa de que uma empresa, para ela conseguir ter um sucesso hoje, ela precisa de divulgação. Perfeito. Ela precisa de alguma forma mostrar que ela existe. Não importa o canal que você vai utilizar. Hoje, se a gente for pensar nos canais e meios de divulgação, a gente tem o quê? Outdoor. Ainda existe, para um negócio local, a ideia da comunicação em rádio, em jornal, e existe o ambiente digital. Que quando a gente pensa no ambiente digital, a gente fala sobre tráfego pago, que é a ideia de você utilizar as plataformas digitais como rede social, Google, YouTube, TikTok, para você conectar o seu produto ou serviço lá dentro e encontrar o seu público-alvo através dessas plataformas. Então é muito importante você entender o seguinte: o tráfego pago nada mais é do que uma forma de você expandir a comunicação do que é o seu produto ou serviço. Então, se você hoje entende que você tem um diferencial e que existe uma demanda reprimida por aquilo, o tráfego pago é a melhor forma possível de você mostrar isso para o seu público sem investir muito para isso. Então, é uma forma meritocrática de você alcançar o seu público-alvo sem precisar de grandes estruturas, grandes investimentos para você conseguir fazer isso. Então, a gente hoje trabalha com empresários que investem de 1.000 a 30, 50, 100 mil reais por mês. Isso, claro, em suas proporções, os resultados, mas hoje eles têm essa facilidade, essa abertura de conseguir se conectar com o próprio público, conseguir ter clientes através desse investimento, seja baixo ou seja numa escala maior também. Sensacional, Mauro. Até porque nós estamos aqui gravando esse podcast, né? Estamos atingindo pessoas do Brasil e no mundo inteiro, né? E não é diferente com a dinâmica do tráfego pago. Muitas vezes, como você falou, a empresa ela fornece, ela tem um produto de muita qualidade, mas está muito localizado em determinado, né, ambiente ali, e ele precisa massificar isso para vender e principalmente para encontrar o público correto, né? Exato. Porque, querendo ou não, a gente acaba pensando assim, nossa, tem lá 4 milhões de pessoas numa determinada região específica. Mas se seu público atinge, por exemplo, 500 mil, será que você está conversando com aqueles 500 mil? Sim. Ou você está tentando de N formas, de uma maneira ali, vamos dizer, mais arcaica, mais antiga, e depois está reclamando que não está tendo resultado, exatamente porque não está usando os recursos do tráfego pago? Exatamente. E aí entra um ponto muito interessante isso que você comentou, que é a ideia da diversificação hoje em dia, né? Perfeito. Então, por mais que a gente seja muito a favor do tráfego pago na vida dos empresários, a gente é contra ser dependente deles. 100%, né? Assim como a gente é contra ser dependente de qualquer outro tipo de canal de aquisição. Então, a gente conversa muito hoje com empresários que são dependentes de indicações. Olha. Então, tem a indicação como o principal e único canal de aquisição de novos clientes. E se por alguma eventualidade secou a indicação, acabou a empresa. E esse é o problema de você ser dependente de um único canal. Porque existe a oscilação nesse canal, sempre vai existir oscilação de canais. E aí a sua empresa como um todo acaba sofrendo. Se a indicação vai mal e você depende dela, seu negócio por todo para também de conseguir novos clientes. Por isso que a gente sempre indica para o empresário hoje ter sim o tráfego pago como uma fonte, né, de conseguir, de captar novos clientes, mas não ter só o tráfego pago como essa fonte, porque você consegue sim ter um bom resultado, mas se a gente tem uma oscilação, né, de interesse das pessoas que estão vendo seus anúncios, essa oscilação também acaba pegando o seu negócio e você acaba tendo um resultado ruim. Então é importante você olhar para outros canais e o nosso papel hoje é te mostrar isso, né, é mostrar para o empresário em si a importância dele ter o tráfego pago e os outros também muito bem estipulado. Assim como é importante, que eu acho que dá pra gente também entrar um pouco nesse assunto, a parte comercial do cliente. Perfeito. Né? Então, a gente tem todo o caminho ali, com a sua importância ali do tráfego pago, captar novas pessoas, fazer essa pessoa sair da rede social, entendendo o que você faz e ir até um canal onde você controla, como o WhatsApp, por exemplo. Perfeito. E lá é outro jogo. Lá a gente precisa também ter hoje um controle diferente aí pra gente ter um bom proveito. Sem dúvida, Mauro. E é claro, né, que o tráfego pago ele gera demanda, né? A gente costuma dizer que, querendo ou não, o cliente ali está interessado, está no Instagram, está no Google, em qualquer outra ferramenta, ele vê ali em pouquíssimos segundos algo que chamou a atenção dele, ele vai clicar, vai ser direcionado ali para o WhatsApp ou para uma landing page e tudo mais, mas se a gente não tiver pronto para atender esse cliente também, acaba sendo pouco eficiente, né, a dinâmica do tráfego pago. E aí culpam o tráfego pago, né? Exato. De não estar dando resultado. Exatamente. Aí você vai ver o atendimento lá, boa noite. Vamos supor que a gente tá vendendo uma roupa feminina, né? O cropped rosa tá disponível ainda? Boa noite. Não. Não, ou então, 3 horas depois ou no dia seguinte, responde bom dia. E sim. para, né? Simplesmente assim. E assim, a gente entende que quando a gente tá começando a empreender, a gente faz tudo. Né? O empresário que ele faz a parte financeira, faz a parte comercial, faz a parte do marketing, faz a parte do atendimento.
beleza. Mas existe também o ambiente onde você consegue controlar minimamente tudo isso. Você não precisa ser o melhor em todos eles, mas você tem uma noção aonde importa mais a sua energia. O comercial é uma das coisas mais importantes de uma empresa. Sim. É ali onde a venda mora. E é ali que, com o retorno daquilo, você consegue reinvestir nos outros canais que você tem na sua empresa. Então, assim, às vezes o empresário, ele até entende que ele não tem um bom atendimento, que ele precisa melhorar naquilo, mas ele não entende a prioridade que ele precisa dar para aquilo. Entendi. Sabe? E acaba priorizando outras coisas e deixando de lado essa parte comercial. Você comentou que empreender no Brasil é sempre um desafio, né? Por várias causas, em questão impostos e tudo mais ali, mas principalmente porque o pequeno empresário, a gente sente que falta um pouco de apoio também para ele, né? Que você comentou, ele faz a parte contábil, financeira, comercial, administrativa e tudo mais. Ele aprende e ele tudo na prática. Tudo na prática ele aprende. Tudo na prática. Hoje tem internet, antigamente nem se fala, né? A pessoa ia aprendendo ali, buscando com livros. A maioria, a gente sabe que tem uma taxa de mortalidade de empresas gigantesca no Brasil, sim. Exatamente porque as pessoas não estudam, não vão atrás, montam de qualquer jeito e acabam depois quebrando a cara ali, pode-se dizer, nessa dinâmica, né? Sim. E eu costumo dizer que o tráfego pago é uma forma da gente conseguir alavancar mais esse resultado do cliente, né? De modo que, poxa, eu já tenho a dinâmica de ter que cuidar de administrativo, financeiro e tudo mais, será que eu não posso ter um braço que é o gestor de tráfego para me apoiar nessas dinâmicas de gerar clientes? Sim. E não deixa de ser uma demanda de clientes a mais para ele também, né? Perfeito, com certeza, com certeza. E, cara, a gente traz aí sempre a importância do tráfego pago, traz a importância desse lado comercial em si, mas a gente entende todo esse desafio, né? E a gente gosta de viver esse desafio, né? Acho que é aí que mora também um lado de propósito que a gente acaba vivendo ali, de sempre educar o empresário sobre essa importância, né? Estar totalmente disponível, né? A dar esse apoio ali para as empresas em si. Então, traz um pouco por esse lado aí a importância de a gente estar junto com eles. Sensacional. Mauro, você comentou também, e eu acho que é a dor de muitos empresários que estão nos assistindo, que é o seguinte: Mauro, eu já fiz tráfego pago. Eu tentei 1, 2, troquei de gestor e tudo mais. Qual que é o erro número 1, Mauro? Que as pessoas que investem em tráfego pago hoje, explica pra gente. Perfeito, cara. Boa pergunta, hein? E aqui eu gosto de elencar os principais problemas em 2, né? A gente tem um problema inicial, que é a empresa que acabou de nascer e acha que o tráfego pago ele é a solução para conseguir escalar de forma fácil. E às vezes você acaba tendo sim o tráfego pago, às vezes construindo uma boa campanha, né? Uma campanha ali com excelência, mas você tem outros gargalos para você resolver. E por ter uma empresa do zero nascendo ali, você não percebe isso. Ou seja, tráfego pago, ele dá resultado para qualquer tipo de empresa, mas não é para qualquer tipo de empresa isso. Olha, isso é profundo, né? Sim, ela precisa ter um corpo, essa empresa precisa ter um corpo para que você entenda e aproveite mais desse resultado que ele está disposto a trazer para sua empresa. Né? Então, assim, estou nascendo hoje, minha empresa está nascendo hoje. Será que é para o tráfego pago que eu preciso olhar de primeira? Será que eu não preciso estruturar um produto que realmente tem um diferencial? Será que eu não preciso validar esse produto ou serviço antes de começar realmente a investir em tráfego pago? Então hoje a gente sempre, todo santo dia, a gente conversa com algum tipo de empresário que tem aí a ideia e o interesse em começar um projeto conosco. E, cara, a gente tem que ter a sinceridade também de chegar no empresário e falar: olha, talvez você não esteja no momento de investir em tráfego pago, sabe? Você precisa validar outras coisas antes, porque a gente tem histórico, mais de 7 anos já no mercado, a gente já percebeu em algum momento que existe um padrão de empresa que não consegue ter sucesso com tráfego pago. Olha, por conta disso, principalmente. Que segmento, por exemplo, ou não é um segmento, é alguma particularidade ali do determinado empresário? Como que é essa particularidade? Existem segmentos que têm um pouco mais de cuidado para a gente atuar, né, que tem um pouco mais de delicadeza pra gente divulgar. Você pode comentar algum com a gente, que seja algum específico? Ó, tem o sex shop, tem também, quando a gente vai falar de cutelaria, parte de faca em si, né, que é uma arma branca ali, armas brancas no geral, esse tipo de coisa, a gente tem uma dificuldade a mais de divulgar, porque tem a sua sensibilidade nos meios digitais. Mas isso por conta do cliente que tem a dificuldade de absorver isso, ou porque as plataformas, tipo a Meta e tudo mais, por conta de políticas comerciais, não deixam... As plataformas. Historicamente, as plataformas em si perceberam a importância de ter realmente a parte mais sensível com esse tipo de produto. Porque tem as pessoas de más índoles que vão divulgar esse tipo de coisa para tirar proveito do público em si. Mas, no geral, voltando até para essa ideia do que faz uma empresa não ter sucesso hoje com tráfego pago, tem esse primeiro momento, então, da empresa que ela acabou de nascer e já acha que o tráfego pago é o melhor caminho para ela, e empresas que acham que o tráfego pago é a bala de prata.
Olha pra você ver. Então, às O cara vezes... aposta todas as fichas no tráfego Exato. pago, mas tá tudo desestruturado Exato. pra trás ali. A gente, posso até citar esse exemplo aqui, a gente conversou com uma empresária recentemente, ela atuava no mercado de terapia breve. É um tipo de terapia que, no curto prazo, né? Tem um prazo mínimo ali de existência com o cliente, pelo que eu entendi. E, cara, ela falou algumas frases assim, que na hora eu captei que tráfego Não era o pago momento não é dela. pra ela. Por quê? Primeiro ela falou, olha, eu vou tentar isso aqui por 3 meses. E vai ser a última coisa que eu vou tentar pra fazer dar certo na minha empresa. Cara, essa mentalidade não quer dizer que tráfego pago não vai dar certo pra você, porque o seu mercado ele tá difícil. Mas essa mentalidade de testar por 3 meses traz urgência. E urgência não combina com sucesso, cara. Perfeito. Sabe? Ou seja, é praticamente a pessoa pegando todo o trabalho que ela tem, toda a trajetória dela e colocando nas suas costas e falando, ó, tem 3 meses pra dar certo, Agora é a hora. agora é a hora. Cara, e é difícil trabalhar dessa forma, né, Mauro? Porque querendo ou não, acaba que é um planejamento o tráfego pago, né? Com Como certeza. qualquer parte de uma empresa, né? Com certeza, com certeza. Se o empresário ele entra na parceria entendendo que, logicamente, a gente vai dar o nosso melhor, vestir a camisa da empresa e querer esse resultado no curto prazo, mas que o resultado no curto prazo não é uma promessa. Perfeito. Ele nunca pode ser uma promessa. É errado da minha parte como profissional prometer pra você que a sua empresa vai vender daqui a 10 dias de você anunciando. Sim. Porque assim, na prática, a gente sempre gosta de brincar com o nosso cliente e trazer esse tipo de realidade, né? A gente nada mais é do que uma empresa que compra dados. Perfeito. Né? Então, por exemplo, você tem R$1.000 para investir no tráfego pago. Você contrata a minha inteligência, a minha mão de obra, de pegar esses R$1.000 e entender como que ele pode funcionar da melhor maneira possível para a sua empresa. Depois que esses R$1.000 forem investidos, lógico, bem antes a gente também vai fazendo algumas análises, mas depois desses R$1.000 a gente pode sentar e analisar o que eles trouxeram de informação para você. Para que os seus próximos R$1.000, que hoje em dia, se a gente pensar em investimento de empresa, é um valor ok, né? Não é nem tão muito alto ali em si para uma empresa. Ela poderia investir muito mais em outras coisas para isso, e nem muito baixo pensando no sucesso que você pode ter. Mas os seus próximos R$1.000, né, que a gente for investir, ele já tem um destino um pouco mais traçado. Perfeito. Né, um caminho um pouco mais já desenhado ali, o melhor caminho, né, dentro do que a gente conseguiu analisar desses primeiros R$1.000. Então é muito importante que quando você for pensar em contratar uma empresa de tráfego pago, você consiga, primeiramente, identificar se a empresa ela tem esse lado analítico da coisa. Né, de não e só se a pessoa não é um aventureiro, ou então uma pessoa que está com uma emergência muito inapta ali, que ela vai colocar todas as fichas em você, e se não der certo, ela ainda vai te culpar. Sim, exato. Basicamente exatamente, isso. Exatamente. E aí tá a importância, né, de você contratar uma empresa de tráfego pago para você em si, para o seu negócio, que entenda e consiga analisar a coisa mesmo, né? E não que simplesmente suba uma campanha, deixe as coisas acontecer, nem te atualiza, você só consegue sair do contrato com multa, né? E, cara, tem outros lados também ruins aí que a gente vê todo santo dia com empresários, cara. E é o que você comentou, né, cara? Infelizmente, a gente sabe que tem excelentes profissionais como a Santos Digital, que eu, inclusive, conheço e sou cliente, né? Como eu falei com você, conheço outros excelentes profissionais de tráfego pago também. Mas a gente sabe que tem muito aventureiro também, né? O cara faz um curso de final de semana e daqui a pouco ele começa a trabalhar com tráfego pago 30 minutos, olha 30 isso. minutinhos no YouTube lá, como fazer tráfego pago, aparece lá o Pedro Sobral, o barbudo lá, e a pessoa, pronto. Que isso, cara. Estou pronto. Aí o cara vai lá, começa a vender produtos e serviços para empresas. Sim. E a gente está lidando com empresários que têm famílias, que têm negócios e que apostam nessas pessoas por falta de conhecimento. Sim. E infelizmente acabam se frustrando, né? E normalmente você pensa assim, ó, o tráfego pago, ele é até um... Vamos falar um pouco mais do mercado para quem quer atuar em tráfego pago, né? Ele é um mercado muito promissor. Porque, cara, você tem um computador, você tem uma boa internet e você tem uma vontade de aprender, você consegue estudar, mastigar tudo que é possível ali de conteúdo sobre e aí começar a aplicar na prática. Perfeito. Cara, qual que é a dificuldade de alguém fazer isso hoje em dia, assim? A barreira de entrada. Não tem nem barreira nem de idade e nem de quase nada, né? Exatamente. O cara com computador, ainda que seja do pai, ele pode pegar, utilizar e fazer ali. Sim. Então, por isso que a gente olha e toma esse cuidado, né? Porque, assim, é um mercado muito promissor, que brilha os olhos. Pô, sem uma faculdade você consegue atuar e ganhar um bom dinheiro com isso. Sem dúvida. Mas, cara, pro empresário isso é ruim. Porque se qualquer um entra, tem um lado ruim nisso aí, né? Se é um mercado tão meritocrático assim, a gente vai ter profissionais bons e profissionais ruins. Sim. Assim como qualquer outro mercado. Né? Mas aqui existe a barreira de entrada ainda menor de não ter uma formação para isso. Sim. Né? É vídeo no YouTube e pronto, eu sei fazer.
Essa é a real verdade aí. Cara, e é interessante a gente falando aqui com o nosso público, qual que é a dinâmica, né? Beleza, a gente entendeu que tem excelentes gestores de tráfego pago, alguns nem tão bons assim, alguns, né, vamos falar no linguajar mineiro lá, bem picareta, vamos dizer assim, mas como que a pessoa que é um empresário hoje, tá querendo escalar o negócio dele, como é que ele encontra o gestor de tráfego? Quais são os requisitos que ele deve, no caso, observar para contratar um gestor de tráfego para poder fazer ali a dinâmica de tráfego pago? Legal, Du, boa pergunta. Eu acho que a gente dá para partir para alguns exemplos clássicos, como por exemplo o caso de sucesso. Então, normalmente, vamos supor que a gente está falando de um advogado que quer encontrar um gestor de tráfego, uma agência em si. Pergunta se essa empresa, né, se esse gestor, ele já atuou no mesmo mercado que o seu. Se já atuou, os casos de sucesso que ele tem, né, se existe ali uma premissa de tudo isso, porque eu acho que é um espaço ali para que você comece a confiar no trabalho daquela pessoa, né? Antes de assinar qualquer contrato, entenda como que é a metodologia dela, né? Como que ela trabalha na prática. Se o contrato que ela quer fazer contigo, esse gestor em si, é um contrato de fidelização. Você quer te prender simplesmente por questão de valor, que para ele é bom, mas para você não é, Exato. né? Hoje, por exemplo, a gente tem um tempo de mercado muito bom, já gerenciamos milhões em anúncios, mas a gente nunca deixa de lado a liberdade do empresário. Dele chegar e falar assim, cara, não tô gostando mais disso aqui. Tranquilo. Ele vai ficar porque você tá de fato agregando no negócio dele, porque faz sentido para ele. Exatamente. Né? E isso a gente traz em proposta. Né? Olha, traz como um diferencial, né? Essa liberdade contratual que ele tem e coloca exatamente isso. Uma parceria só é uma parceria se ambos os lados estão felizes com isso aqui. Sim. Caso contrário, você tá forçado a ficar naquilo ali. Né? Só sai pagando multa daquilo. Não faz sentido, velho. Sensacional, faz o menor sentido. E me conta uma coisa, um pequeno empresário, ele já entendeu, ele quer investir no tráfego pago, você trouxe todos os argumentos ali, realmente faz todo sentido, de fato, mas qual que é o valor mínimo, cara? Essa é a pergunta que me fazem de vez em quando, né? Eu falo, cara, normalmente eu direciono pra você, ele fala, Mauro, ó, tem um parceiro aqui, um cliente, tá interessado em investir, mas ele tá querendo saber quanto que ele tem que investir. A gente sabe, claro, que depende do segmento e tudo mais, mas qual é essa análise? Como que vocês fazem esse trabalho, cara? Cara, existe um mínimo de plataforma. Certo. Que daí, por exemplo, se a gente for olhar para o Meta, vamos colocar o Meta aqui como exemplo, por ser a principal, a mais meritocrática ali, fácil de você entrar. Hoje existe o mínimo que é $1. Vamos arredondar para 5, 6 reais. É legal até falar para o nosso público como a gente lida com empresários de médio, pequeno próprio. O que é a Meta, né? No caso ali, Instagram, Facebook, WhatsApp, todo esse contexto aí, essa tríade aí, né? Hoje existe a possibilidade de você anunciar também no WhatsApp, mas antigamente era muito ligado a Meta, a Instagram e Facebook. Sim. Né, essas duas redes sociais, que é daí você aparecer em ambas ou escolher em qual você quer aparecer. Por isso que a gente coloca hoje como um grande exemplo, porque a rede social é onde todo mundo está. Então, se é onde todo mundo está, todo mundo também quer divulgar o seu produto ali. Sim. Entende? Então tem uma meritocracia muito grande de você encontrar o seu público-alvo com facilidade, sem investir rios de dinheiro para isso. Até voltando no assunto do investimento em si. Existe esse mínimo de plataforma para você ter um anúncio no ar, que é esses 5 a 6 reais por dia, em média, que você vai precisar investir. Mas, cara, a gente também entende que o mínimo do mínimo te traz o mínimo do mínimo de resultados. Perfeito. Né? O que isso para 1, 2, 3 meses pode não ser tão interessante para uma empresa que quer ver o resultado com aquilo. Então a gente tem a nossa, né, o nosso exemplo em si e a ideia em si de a gente trazer para o cliente o quanto ele tem que investir de acordo com o nosso histórico, com a nossa experiência. Tanto a gente investindo em tráfego pago, né, quanto os clientes que a gente já teve ao longo do tempo, que a gente tem até hoje, o quanto em média eles investem e consegue ver algo acontecer, podemos dizer. Né? Não seja só fumaça, né? O cara começa a falar, poxa, de fato tá chegando lead, as pessoas de fato tá fazendo sentido. Exato, as pessoas estão vendo que a minha empresa existe. Olha, e para esse pensamento acontecer, a gente aconselha em média de 30 a 50 reais por dia para essa empresa, que seria 900 a 1.500 reais por mês ali para ela investir. A gente fala muito sobre investimento diário, né? A gente está acostumado muito com isso, porque a gente analisa diariamente o que esse investimento trouxe para o cliente ali, para sempre ter uma noção ali de como que as coisas estão. Mas pensando no mensal, entre 900 a 1.500 reais ali é um início positivo para uma empresa para entender aquilo que você falou, para não ser só fumaça, né? Para ela conseguir realmente entender aí que as pessoas estão conseguindo perceber que a sua empresa existe. Essa é a verdade.
Perfeito, Mauro. Mauro, interessante também, né? Um dos papéis gigantescos aqui da CRM Business é trazer para o empresário esse papel, né, de juntar o tráfego pago feito por um parceiro aí como o Mauro, no caso, de gerar esse lead qualificado. Mas esse lead, quando chega, a gente precisa entender quem ele é, se ele, qual o perfil dele, o que ele consome e tudo mais, né? Mas a gente percebe claramente que é o seguinte, o lead chega, você faz um baita de um trabalho, a gente está aqui com a Jéssica também, que está nos filmando aqui, fazendo um trabalho de social media incrível, né? E aí o que acontece? Beleza, social media, tráfego pago, investir um valor considerável para fazer o cliente bater na porta digitalmente, ali, vamos dizer assim, pelo tráfego pago. Sim. O cliente chegou. E aí o que acontece? A gente percebe que a maioria, para não dizer assim, quase a totalidade das empresas ainda não tem nenhuma plataforma, nenhum CRM, nada para eles acompanharem esse resultado disso. Isso é um diferencial, cara? Muito. Fala muito. Pra gente como e é que agora funciona. a gente entrou no assunto legal. Exatamente, porque aqui a gente, cara, só para vocês entenderem, né, pessoal? CRM Business é uma plataforma na parte de CRM, gestão de atendimentos, IA com automação e integrações, exatamente para a gente conseguir construir essa máquina de vendas com vocês, para que, quando esse lead chegar, a gente conseguir entender quem é esse lead, de qual campanha ele veio, conseguir, de fato, atender esse cliente com qualidade, seja de forma humana ou seja com IA de atendimento, e principalmente não deixar que aquele lead se perca no caminho, fazendo um follow-up qualificado, entendendo as dinâmicas de um modo geral. E o Mauro falou agora mesmo, né, Mauro? O lead chega. E aí? Se não tem ninguém para atender nem qualidade, perdeu o lead. Exato, exato. Cara, vamos contextualizar isso aí que... Vamos lá. Acho que é uma coisa muito importante, sabe? Hoje a gente dá graças a Deus que a gente tem você como parceiro, ainda mais em alguns projetos, né, que a gente atende o mesmo cliente. Eu acho que entra num ponto muito importante aqui para valorizar mais o trabalho do tráfego pago também. Sim. Ó, vamos pensar em todo o processo que a pessoa passa até chegar no seu WhatsApp de atendimento. Perfeito. Ela estava na rede social dela, ela viu um anúncio seu, da sua empresa, e se conectou com aquilo que você trouxe ali como diferencial no seu vídeo, na sua imagem em si. Pronto, tem um botão ali para entrar em contato pelo WhatsApp. Ela entrou em contato pelo WhatsApp com a sua empresa. E, cara, chegou ali, aparentemente ela era uma pessoa qualificada, porque a qualificação, muitas vezes, existe um engano aqui, né? A qualificação as pessoas levam em consideração que é o cliente que compra. Mas isso aí é um engano gigantesco. A qualificação é o cliente que se interessa por aquilo que você vende. Não quer dizer que ele vai comprar no primeiro momento. Sim. Talvez ele precise de uma jornada de convencimento diferente de quem veio por indicação. Jornada de consciência, Exatamente. inclusive, né? Ainda mais quando o seu produto ou serviço ele tem um custo mais caro para essa pessoa, um investimento mais caro para ela. Então aí precisa de um convencimento cada vez maior, e aí a importância do follow-up. Então o que eu quero explicar com isso? Muitas vezes, quando o cliente ele não compra naquele primeiro contato, ele já é taxado como um lead desqualificado. Perfeito. O lead é o que nós mais desqualificado... escutamos no dia a dia, né? Exatamente, exatamente. O lead desqualificado é quando você está vendendo X, a pessoa chega pensando que está vendendo Y. Ou não, cliquei sem querer, algo nesse sentido. Isso é uma desqualificação. Agora, quando ela faz perguntas muito boas, ela quer entender um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, o que você oferece, mas não comprou. Sabe? Você chegou ali no meio de campo, chegou na cobrança do pênalti e ela não se tornou sua cliente em si. Não quer dizer que ela é ruim. Ela precisa de um tempo a mais de maturação com você. E isso é importante porque muitas vezes ela não está conversando só com a sua empresa. Às vezes ela está lá com o seu concorrente também, no contato em si, e está entendendo qual que tem os diferenciais que vão se conectar com o que ela precisa. E aí, às vezes, por ela não ter respondido você da maneira que você esperava, você já trata ela como um lead desqualificado. Exatamente. E o teu concorrente não. O teu concorrente está ali, lutando para conseguir converter e converte, cara. Converte. Porque assim, falando agora como um cliente, né, como experiência Que todos de cliente somos, em si, né? exatamente, Em todo momento, nós somos clientes também. eu percebo muito a qualidade das empresas hoje, cara. O atendimento, a forma com que a empresa demonstra ali o que ela quer me oferecer, o quanto ela está preocupado com a minha dor, né, e não só em vender um produto ou serviço para mim, mas solucionar aquilo. Perfeito. No fim das contas, a gente tem essa mentalidade de solucionar uma dor, a gente vende como consequência. E aí que entra um ponto muito interessante, que é aquilo que eu falei, né? O lead ele é taxado como desqualificado porque não comprou em 10 minutos de atendimento. Só que, na verdade, existe uma jornada de compra que precisa acontecer. No próximo dia, você precisa voltar a entrar em contato com essa pessoa. Se você tem... Às vezes ela chega com uma dor muito específica, né? Ah, eu tenho isso, isso e isso. E no dia seguinte, você consegue atender um outro cliente que ele fecha contigo e você consegue solucionar a dor dele. Você pode trazer todo esse exemplo para essa pessoa que ainda não comprou, porque conecta com o que ela precisa também. É um storytelling ali, exatamente. Né? Então isso também entra como follow-up, né? No fim das contas é isso. O seu trabalho tem a imensa importante pro meu, se complementam as duas coisas, porque eu gero a demanda e você faz essa demanda realmente se tornar cliente da empresa.
E não só se tornar cliente, mas voltar a comprar. O famoso LTV, Exato. que hoje a gente vê a importância dele. Tá cada vez mais difícil você conseguir um cliente novo. Sim. Você se importar com aqueles que estão na sua base, a importância disso, né, fica cada vez maior por conta da concorrência que vai se criando, a infinidade de assuntos e interesses que as pessoas conseguem olhar hoje no mundo digital, né? Então é muito fácil você perder um cliente, às vezes por inatividade com ele. E o CRM normalmente ajuda muito para isso, né? Para esse intuito em si de manter esse cliente ativo e recomprando mais vezes também. Sem dúvida, cara, interessante. Esses dias eu fiz, né, ali uma gravação e a gente soltou um tráfego pago falando sobre CAC, né? A dinâmica ali do custo de aquisição do cliente, que é o quê? A gente olha lá, já é caro, né? Querendo ou não, é um leilão ali para você conseguir um cliente que esteja rolando a tela no Instagram, Facebook e tudo mais, ele clicar em você, ou seja, já é um desafio para esse cliente chegar a esse ponto. Aí ele cai no seu atendimento, ou seja, o seu atendimento não tá legal. Só que aí quando você colocar, suponhamos, um CAC de R$10, na verdade ele não custou R$10. Você paga um colaborador, você paga estrutura, você paga impostos e tudo mais. Ele cresce muito. Invisível ali, né? O pessoal costuma dizer em pesquisas recentes que chega até 10 vezes o valor a mais do que a gente só vê ali no Meta. Perfeito. De R$10. Aí vamos colocar 5 para ser assim, razoável. Sim. Beleza, de R$10 que tá marcando lá no Meta, ele custou 50. Você tá querendo dizer então que a pessoa chegou, clicou, só para estar ali com o seu atendente vendedor, ele pagou R$50 para chegar e dar um bom dia simplesmente pro cliente? Sim. Então é uma coisa muito absurda. E além disso, por mais que ele comece a atender o cliente, um dado muito importante que é válido trazer aqui para os empresários, que é o quê? Apenas 2, no máximo 3% dos clientes que vêm do tráfego pago que chegam, consomem o seu produto ou serviço do primeiro até o terceiro atendimento. Mas o seu vendedor vai fazer o quê? Ele vai chegar, vai atender primeiramente ali, vai até tentar recuperar esse cliente mais uma, no máximo 2 vezes. Aí sabe o que ele vai fazer? Vai virar e falar assim, cara, esse cliente é frio. E ele vai devolver para o Mauro e falar, Mauro, o lead é frio, pode descartar. Não é ele fala assim, não, vê o que dá pra fazer aí no tráfego pago, porque, cara, não tá rolando não, velho. Não sei o que você faz aí, mas dá os seus pulos. Dá seu jeito. Dá seus pulos aí, cara, preciso melhorar isso aqui. E pronto. E é uma coisa tão absurda, cara, que é interessante a gente falar, e é válido falar com o nosso público aqui, que é os empresários que estão no dia a dia ali, querendo vender e tudo mais, que mais de 80% das vendas, elas só acontecem do 5º até o 12º contato. Só que lembra, o seu vendedor para normalmente no 2º, 3º contato, e aí simplesmente 97%, 98% daqueles leads que você pagou por eles são perdidos. Perfeito. Então, o que é o nosso trabalho conjuntamente com gestores de tráfego? É pegar esse excedente que não comprou no primeiro contato e fazer o trabalho de curva de consciência com ele. Hoje tem vários mecanismos para fazer isso, um deles é a IA, né? Então a gente sempre cita um caso, por exemplo, que eu sempre cito, que é o seguinte, chegou um cliente, por exemplo, lá do tráfego pago, viu, por exemplo, uma carta de consórcio, ele achou fantástico a dinâmica, clicou no anúncio e caiu no atendimento. Sim. E aí vamos supor que tem um IA de atendimento bem padronizada, bem programada, e começou a perguntar para ele, qual que é o veículo dos seus sonhos? Suponhando que a pessoa coloca, olha, sei lá, é um Toyota Corolla 2026. Que legal, quanto custa? Ah, mais ou menos 250 mil. Poxa, que bacana, e você tá pensando em trocar de carro quando? Ah, lá para julho. Ou seja, eu tenho informações desses clientes reais. Então o que acontece? A pessoa dificilmente vai comprar uma carta de consórcio, adquirir uma carta de consórcio no primeiro dia. Então o que acaba acontecendo? O vendedor tenta uma vez, tenta 2, descarta o lead. Hoje, como que a gente faz com a automação e com toda a parte de inteligência artificial? A gente cria os funis de periodicidade dentro do CRM para que esse cliente que não comprou no primeiro contato, a gente consiga criar toda uma dinâmica ali de periodicidade, de tempos em tempos, mandar mensagens personalizadas. E aqui que é o segredo, tá? Porque imagina só, eu sei que o cliente ele quer comprar um Corolla 2026, aí ele tem um valor já que é mais ou menos 250 mil, e ele vai decidir mais ou menos em junho, julho ali. Adianta eu mandar uma mensagem para ele e falar assim, olha, você tem 10% agora de desconto na carta. Ele vai olhar e vai falar assim, cara, mas... Isso para mim ele mandou para todo mundo, né? Ele não é especial. Agora, com inteligência artificial e com automação, a gente consegue virar para ele, suponhamos que seja o João. João, tudo bem? Olha, conversei contigo semana passada, você comentou comigo do seu sonho, que tá querendo, na verdade, entrar ali numa questão de uma carta, é o Corolla que você tá querendo. Cara, eu tô com umas condições aqui de veículos Toyota que tá, assim, fantástico. A gente pode voltar a se falar? Olha a diferença, Mauro, de você conseguir fazer isso em escala, para vários clientes ao mesmo tempo, aumenta a taxa de conversão, né? Com certeza. E assim, de toda a explicação que você trouxe, para dar a minha contribuição também com ela, né? Sem dúvida. É o empresário entender que, a partir do momento que a pessoa entrou no seu WhatsApp, você tem que entender que ela está na sua base de leads.
Perfeito. E assim, existe as pessoas que são até o lado excessivo da coisa, que só param de falar com ela, de insistir com ela se ela não bloquear. Tem esse tipo de vendedor, Olha pra sabe? você ver. Cara, Sim. eu não julgo, tá? Sim. Porque no fim das contas, a pessoa, uma vez que ela entrou em contato, você tem que entender o que ela realmente se interessou quando entrou em contato contigo. Mas existe o meio termo entre isso aí, que eu acho que é o mais saudável, né? Que é a ideia de você aperfeiçoar um tempo de follow-up para isso, mas entender que quando comprou no primeiro contato, parou de responder em um certo momento ali nesse primeiro contato, cara, não vou excluir a chance de vender aqui não. E quantos de nós estamos aqui agora, ó? Possivelmente alguém te mandou uma mensagem aí te oferecendo algum produto, serviço. Agora, Sim. você tá aqui na gravação de um podcast. É, Você ou- vai conseguir é. responder agora? Exato. E outra, eu posso até excluir essa empresa hoje, porque talvez o meu nível de consciência de precisar disso ele tá pequeno. Mas pode ser que daqui a um mês, pela insistência que ele tem comigo, eu consiga, e talvez eu esteja no momento de ver ainda mais a importância que aquilo tem na minha vida, e aí continuar o contato. E ele foi criando em você uma questão de consciência, Exatamente. né? Se a pessoa te manda um follow-up qualificado, entendendo o seu momento, fala, olha, Mário, olha como é que isso seria bom para sua empresa, olha como é que isso vai funcionar. Perfeito. Algum momento você vai falar, cara, eu lembrei daquele pessoal, eles estão realmente oferecendo algo que dói em mim. E é isso que os empresários hoje não estão entendendo. É. Porque produto por si só, a gente está falando dos grandes marketplaces hoje, ninguém chega mais e fala assim, nossa, cara, eu vou procurar uma loja física para ir comprar. O cara vai na internet, vai Sim. na Amazon, no Google, em qualquer Mercado Livre que for e compra. Mas por que ele vai comprar com você o seu produto, o seu serviço e não da concorrência? Sabe um exemplo Entendeu? muito legal que eu coloco nisso? Fotógrafo. Fotógrafo sofreu muito com a chegada das IAs. Muito. Porque, cara, qual que é a dificuldade de eu aprender no YouTube como que eu baixo uma IA em específico, um aplicativo, e eu consigo gerar a foto que eu quero? A foto que eu quero profissional, a foto que eu quero com a minha mulher do lado. Qual que é a diferença? Cara, o que o fotógrafo ainda tem de diferencial? Experiência. Eu vi um vídeo esses dias de um cara que ele é fotógrafo e, se eu não me engano, ele tava capturando um casamento, né? Acho que foi algo nesse sentido. E aí, ele fez um momento do pai da noiva vendo a noiva. Ele fez o quê? Ele colocou a noiva e o pai de costas, um pro outro, apontou a câmera e pediu, e contou, né, 3, 2, 1 pra eles se verem. Cara, aquele momento dele chorando vendo ela, assim, toda produzida, acho que vem uma memória. Que IA que vai fazer isso, E, cara? cara, na mão dele tinha uma foto de quando ela era pequena. Cara, olha a reflexão que bate, né? Ele criou aquela mulher, né? Acho que pensa em tudo isso, que é uma coisa que a IA não faz, velho. Não faz. Que é a Não tem experiência. Assim como os streams hoje com o cinema, a experiência de estar no cinema é diferente. Ler um livro e ler um e-book, a experiência de você pegar um livro na mão. Então, acho que assim, experiências por si só é uma coisa que nunca vão ser substituídas. Sim. Ainda vai existir o público que consome essa experiência. E outra, você como fotógrafo, tá vendo talvez aí esse podcast e entendeu essa dor que eu comentei. Tenta entender como que a IA pode entrar no teu serviço também. Não tem ela como inimiga, né? Ao invés de você ter ela como concorrente, como que ela pode entrar como a sua parceira em tudo isso? Porque, cara, você nunca vai convencer alguém que quer uma foto por IA a fazer uma foto por experiência. Talvez essa pessoa ela já tenha muito bem entendido com ela mesma que ela quer isso. Só que você, ao invés de ser o cara que é contra essa IA, você pode oferecer esse serviço também, tá? Não sei o esforço que você vai ter para isso, mas aí entenda, cara. Você precisa compreender que as dinâmicas e as revoluções que a gente tem no mercado, existe o copo meio cheio e o copo meio vazio, que a gente chama, né? De você entender o copo meio vazio como, poxa, não sei o que fazer, eu perdi aí todo o meu tempo de carreira, ou o copo meio cheio, que é como que eu posso trazer isso a favor do meu negócio também. É verdade. Cara, e é tão interessante que aí, vamos dizer, a GPT estourou aí 2022, mais ou menos ali, tudo Sim. mais. Depois a gente sabe que tem, hoje estava falando que tem mais de 400 mil IAs já no mundo ali. Mas, Caramba. cara, é um absurdo, assim, Sim. virou uma coisa que a gente não tem nem noção. Todo dia lança um, a gente, inclusive no Instagram, ó, lançou tal IA que faz isso, faz aquilo outro. Eu perdi as contas na Manus. Aí eu já não sei mais nada. Já tem 1 milhão, né? muita coisa. E ali é uma questão interessante, cara, porque você fala assim, poxa, legal, tem várias IAs no mercado, tudo tá funcionando com IA. A gente já entendeu, né, que a IA passou daquela curva de falar assim, era uma novidade. Em si, né? Olha que legal, olha, eu tô vendo a primeira vez. Não, a pessoa já entendeu que Sim. IA agora, ou você muda para poder trabalhar com ela, ou você tá fora do mercado. Perfeito. E tem aquela frase, né, que tá famosa agora, que virou até clichê no mercado, que é o quê? A IA não vai acabar com você, mas um concorrente que use IA vai. Perfeito. Então é isso, cara. Como que a gente consegue adaptar os nossos negócios? E isso todo mundo vai precisar, desde o cara lá da padaria. A gente, inclusive, tem clientes dessa dinâmica que são ali, tem a padaria do cara. Cara, mas o cara que tem padaria, ele vai precisar ter IA?
Cara, ele vai precisar entender atender esse cliente dele com melhor qualidade e tudo mais. A grande empresa. Todas necessitam hoje de ter inteligência artificial, Sim. até por questão de custos, né? A gente está falando de uma empresa, por exemplo, eu tenho um case importante, que é o quê? Uma empresa, na verdade, uma indústria do segmento alimentício, que o que acontecia? Tinha 10, nada mais que nada menos 10, no caso, comerciais ali, simplesmente para quando o lead chegasse, ele desse bom dia, tratasse o cliente, respondesse perguntas básicas. Esse pré-atendimento, né? Pré-atendimento, SDR, né? Sim, que a gente sim. sabe ali, para poder começar. Hoje a gente está com 3. E desses 3, a gente está conseguindo praticamente dobrar o faturamento. Ou seja, você caiu para 30%, dobrou o faturamento, porque você tem um IA qualificada, Sim. que realmente é bem treinada, que consegue entender ali os recursos do cliente. E isso é válido falar com o público também, porque quando a gente fala de IA de atendimento, a gente tem muito guru de internet hoje que está vendendo a dinâmica. Ah, conecte aí o ChatGPT, o Gemini, o Llama no seu WhatsApp e ele vai sair vendendo. Ou seja, como se o WhatsApp vai saber tudo da sua empresa, todos os detalhes, e ela vai sair oferecendo tudo para o cliente. A gente sabe que não é bem assim. A gente precisa delimitar uma base de conhecimento para que ela entenda com profundidade tudo que você faz, como que é ali os requisitos, políticas comerciais, os produtos ou serviços, os diferenciais que você tocou agora há pouco, que é muito importante, né? Para que a pessoa saiba oferecer para a IA, para que ela consuma aquilo e falar, olha, entendi ali a dinâmica e eu vou trabalhar com o seu cliente nessa dinâmica. Porque senão a pessoa vai se frustrar também, assim como o tráfego pago mal feito, né? Perfeito. Exato, cara. Assina embaixo, hein? Toda essa dinâmica que você trouxe, cara. É formidável, cara, porque qual que é a dinâmica hoje em dia? É a gente entender que uma empresa hoje, com o custo de um colaborador, eu costumo sempre dizer isso pro meu cliente, quando ele vai falar assim, quanto custa? Quanto custa a plataforma? Porque a CRM Business, para vocês entenderem, ela é uma plataforma, né, de gestão de atendimentos e tem N outras plataformas sensacionais do mercado que todos nós conhecemos, mas a CRM Business, ela traz gestão de atendimentos, CRM, IA, toda a parte de automação, integração. Mas o grande segredo mesmo, sabe qual é, Mauro? É a gente pegar na mão, no caso do empresário, e desenhar o processo comercial dele do absoluto zero, cara. É entender a demanda dele, da empresa dele, ou seja, física ou digitalmente ali, Sim. entender a demanda, desenhar esse processo comercial dele, que tá na cabeça dele e até funciona, mas funciona de uma forma muito arcaica. E depende muito dele. Depende muito dele, cara. Tá. E eu vou te falar, eu costumo dizer, por exemplo, esse dia eu tava com um empresário, que é um colégio, né, conhecido aqui na região, que o cara falou assim comigo, cara, eu entendo tudo do meu negócio, só que eu não entendo nada de tecnologia. Eu falei, cara, então me dá a mão. Porque é aí que nós vamos fazer um match perfeito. Sim. Porque se você conhece tudo do seu negócio, você tem um baita do know-how, eu tenho aqui a expertise de tecnologia, automação e comercial, a gente vai construir uma máquina de vendas muito pujante. Perfeito. Né, pra gente desenhar esse processo e, no caso, principalmente, implementar. Porque o que eu já vi de pessoa que fala assim, cara, olha, tem uma plataforma, faz isso, faz aquilo outro. Beleza. O cara vai lá e contrata. Na hora que você contrata, chega um e-mail, olha, segue o link com os vídeos para que você possa desenhar e fazer. Cara, você acha que o empresário ele vai parar o dia dele, do segmento dele, para poder entender tudo? Entender de IA, basicamente, é fácil. Agora, quando você entra com profundidade, para entender programar, para entender estruturar, entender de CRM, ter autoridade, para que ele não vai fazer isso. A terceirização de tempo também tem que ser levada em consideração. Tudo. Porque, assim, muitos gestores têm esse medo, né? Gestor de tráfego mesmo, tem esse medo da IA substituir até aqueles que apertam o botão. Sim. Mas até aqueles que apertam o botão tem um diferencial de o empresário poder delegar o tempo dele para você fazer as coisas. Sem dúvida, cara. Talvez você não consiga cobrar tão caro porque você só aperta o botão. Mas você ainda tem o seu espaço de mercado para aquele empresário que está crescendo e precisa terceirizar as coisas. Vou dar um exemplo bem simples. Fica à vontade. Eu sei varrer um chão. Sabe varrer um chão também? Eu acho que sim, Então. viu, mano? Morei sozinho muitos anos, hoje tenho esposa, graças a Deus, mas sem varrer bem o chão, vai. Por que mesmo assim a gente contrata uma faxineira, uma pessoa para fazer esse serviço pra A gente, gente cara? tá comprando tempo, né? Terceirização de tempo, entende? A gente precisa disso pra gente... Quando você entende isso, na verdade, você começa a valorizar mais o seu tempo para as coisas corretas. Perfeito. Então ainda existe mercado para quem aperta o botão, porque existem as pessoas que vão se importar em terceirizar o tempo delas. Sem Delegar o tempo ali que ela ia gastar com aquilo, investir com aquilo, para colocar você, né? Cara, e aí existe essa dinâmica. e olha que legal, eu tô falando aqui, né? Mauro é gestor de tráfego da CRM Business, tem a Jéssica que eu comentei agora há pouco, que faz a nossa parte social media. Eu saberia fazer, até entendo razoavelmente tráfego pago, entendo bem, mas e qual que é a dinâmica? Quanto tempo eu vou gastar pra isso? Será que eu vou fazer tão bem feito como o Mauro e a Centro Perfeito. Digital vai e quanto a Jéssica faz? Cara, então é essa questão, eu preciso ser bom no que eu faço, e a gente sabe que o empresário, de um modo geral, principalmente no mercado tão competitivo, ele tem que focar em vendas, ele tem que focar nos negócios dele, ou seja, é o core
business dele ali. Ele não pode simplesmente ficar preocupado com 1 milhão de coisas, né? Criou-se aquele mito, tem que sair do operacional. Cara, isso pra mim é um mito. Cara, Entendeu? Fala um pouquinho disso aí, mano. Se a gente for olhar pra tudo que o mercado fala, a gente fica perdido. Eu já fui esse cara perdido. Sim. Porque cada hora eu olhava pra uma coisa, cara. Então o que eu entendi? Pegar um único direcionamento. Por isso que eu entrei em mentorias. Porque nessas mentorias eu tenho um tempo individual com alguma pessoa que já passou pelo que eu estou passando e ela explica o que eu tenho que fazer. Pronto, cara. Só tem que olhar pra aquilo. Porque se eu for olhar pro mercado, pro cara que tá faturando 1 milhão, e talvez ele tenha uma realidade muito diferente da minha, ele tá olhando pra uma coisa que eu só teria que olhar daqui uns 2 anos de empresa. Perfeito. E aí eu vou olhar e falo, pô, eu tenho que olhar pra isso agora. É porque ele tá olhando e tá tendo sucesso. E aí a gente se perde, cara. Só que agora eu quero te fazer uma pergunta aqui. Claro, fica à vontade. Essa dinâmica em si que você trouxe, né, da IA em si, ajudar o empresário até a enxugar mais esse número de colaboradores, que no caso é trazer a dinâmica de ter um serviço um pouco mais bem prestado ali nessa ideia do que é mais Ctrl+C e Ctrl+V, podemos dizer, né? Como que você interpreta a ideia de que as pessoas hoje encaram a inteligência artificial como uma inteligência que rouba, né, do ser humano em si? Todo mundo me pergunta isso, viu? Não é só você, cara, não. O que você acha disso? Vamos lá, Mauro, vamos pensar hoje, cara. Eu falo pra mim, já tive call center, né? Eu sou empresário de outro segmento, pra quem não sabe, tenho um call center de crédito consignado, e eu já cheguei a ter, cara, 108 colaboradores. E aí você vai falar o seguinte, dos 108 que você tinha, quanto realmente, mesmo que com treinamento e tudo mais, realmente estavam engajados, realmente estavam ali ligados pra poder fazer? Cara, era 20. A maioria tava ali, a gente sabia que, tipo assim, era um emprego, ele queria, por mais que a gente tentava desenvolver técnicas ali, plano de carreira e tudo mais, muitos não queriam estar ali. Eu imagino. Então, qual que é a questão que a gente percebeu? E isso é dado, tá? Não é uma questão que eu tô falando de forma ali empírica, não. A gente tá falando que hoje 66% do tempo, isso é dado real, pode colocar no Google, mais ou menos ali, a gente tem que é gasto em tarefas repetitivas. Ou seja, não é tarefa que você tem que ter parte estratégica, toda a parte gerencial, é simplesmente a mesma coisa o tempo inteiro. Sim. Aí, vamos pensar na realidade do Brasil hoje, salário mínimo ali, né, teoricamente, para começar a contratar. São Paulo ainda é maior. Então você fala, poxa, o cara paga lá quase 1.600 e poucos reais de salário mínimo, mais impostos, mais VR, mais VT. Você tá falando no mínimo de 3.000 e poucos reais. Cara, para aquilo reverter, só para você ficar 0 a 0, é muita venda para a grande maioria dos empresários. É um desafio. Então, qual que é a grande questão? É usar a IA para facilitar esse processo inicial e para aqueles vendedores, porque eu sempre falo, a gente não está aqui para poder acabar com o mercado de vendedores, de pessoas, tirar o emprego das pessoas, não é esse o objetivo. Mas é claro, você tem que ficar com quem você vê que tem sucesso, que acredita no seu negócio, que está junto com a empresa. Porque, infelizmente, a gente sabe que tem ali várias pessoas que estão ali só ocupando espaço. Né? Vamos ser honestos, empresário também a gente precisa falar a vida real do negócio. Com certeza. Então, eu falo assim, cara, como que a gente hoje operaciona? Então, eu falo que a CRM Biz, a gente tem 3 frentes principais, né? Que é o quê? Resolver esse problema em relação a colaboradores, que infelizmente acontece. Não tá fácil contratar e a gente escuta isso o tempo inteiro ali, né? A questão de diminuição de custo. Então todo mundo tem que diminuir custo porque seu concorrente está diminuindo. Sim. Lembra lá do caso que eu tô falando? A pessoa que tinha 10 colaboradores, põe por baixo aí 3.000, ela tinha 30. Agora se ela tem 3 a 3.000 em média é 9, quanto que ela baixou? Ela baixou 21 mil ali da folha de pagamento dela por baixo, tá? E aí você entra a questão, eu preciso vender mais. Então a gente entra nessa tríade que a gente fala que é perfeita, né? Que é conseguir mostrar para o empresário que ele vai continuar com boas pessoas assessorando ele na ponta para vender e tudo mais, só que esse trabalho manual que é feito ali sem acompanhamento e principalmente mostrar isso estruturado para ele, com relatórios e tudo mais, é o que vai fazer a chave do negócio dele virar. Perfeito, cara. Né? Eu costumo dizer para os empresários de um modo geral que a gente constrói máquinas de vendas. Aí o pessoal fala assim, mas é bonito, isso é papo de guru de internet. Sim. Né? Porque a pessoa fala assim, não, mas eu falo assim, cara, eu vou ser muito sincero, e normalmente eu começo minhas reuniões com meus clientes, aí eu falo assim, cara, eu não tô aqui para te vender mágica, tá? Eu vou te mostrar por A mais B que você tá prospectando muito cliente, os leads estão chegando, mas esses clientes que estão ficando ali desorganizados, mal atendidos, sem acompanhamento, é como literalmente você pegasse o seu dinheiro e jogasse na lata de lixo. Perfeito, cara. É isso que acontece. Então, só o fato de você organizar isso, estruturar e mostrar para ele, eu já fiz um teste com vários clientes, eu falo assim, cara, se você hoje entrar, fizer toda a dinâmica de estruturação e consultoria, eu te provo que dentro ali de um mês, você vai pagar o nosso investimento
com o que você está deixando na mesa. E eu não estou nem te falando o que a gente ainda vai fazer para aumentar. É só o que você está deixando de perder. E é isso que a gente percebe hoje. E essa simbiose que a gente tem do tráfego pago muito bem feito, e a partir da hora que o lead chega, de fato, eu dou continuidade com qualidade e acompanho esse cliente, cara, é isso. Perfeito. Então, vamos pensar numa dinâmica que a gente fala o seguinte, né? Lá inicialmente, vamos pegar 2% dos clientes comparam no primeiro contato. Então, sobraram lá 98% no exemplo aqui. Aí, Eduardo, eu vou vender para os 98%? Não existe utopia. Obviamente eu não vou vender para todo mundo, nem todo mundo é meu público-alvo. Mas beleza, se esses 2% inicial que você vende atualmente representa 100% do faturamento da sua empresa, se 98% que sobraram você converter mais 4%, você triplicou o faturamento da sua empresa. Sim. Ou seja, é fazer mais com o que você tem em casa. Só que o empresário fica naquela coisa de, eu tenho que trazer mais lead, eu tenho que trazer mais coisa. Cara, organiza a casa primeiro. Organiza a sua empresa para você crescer. E é isso que eu percebo que os empresários não estão entendendo ainda, de perder esse burburinho de IA pra cá e IA pra lá. Falar, cara, beleza, IA é lindo, mas como que eu aplico isso na vida real? Né? E existe um cuidado muito grande, né? Porque assim como o mercado do tráfego pago, existe essa barreira de entrada baixa para você encontrar gestores que estão começando agora e se frustrar com esses gestores porque ele não tem campo de batalha. No mundo das IAs também existe muito isso. Muita promessa, que a IA vai fazer isso, vai fazer aquilo, e a prática a gente vê que é diferente, né? Perfeito. Cara, tem um case, não vou citar nomes, mas interessante falar, de um cliente que tinha uma loja de moda, né? E o que acontece? Ele foi na internet, contratou aí uma dessas IAs super baratas que prometiam um clique, já linkava com o WhatsApp e tava tudo certo. O que aconteceu? Essa empresa é uma empresa de moda e ela fica no interior de São Paulo. E aí o cliente chegou e falou assim, nossa, que legal, eu quero visitar vocês. Onde fica? Aí ela falou assim, nós ficamos em Blumenau, Santa Catarina. Eu falei, outro lugar. O que nada a ver? Aí daí a gente foi entender o porquê, né? Por quê? Porque Blumenau tem uma área de moda muito forte aqui no Brasil e tudo mais. Então a IA, ela sempre tem que te devolver uma resposta. Se ela não tiver bem estruturada, se você não estabelecer limites, ela vai te responder qualquer coisa. Aí começou, é em Blumenau, na rua tal, deu até o número, cara. O cara pegou e falou assim, não, infelizmente eu não vou conseguir dar continuidade no pedido porque eu tô em São Paulo. E não fechou. Nossa. E era um baita de um pedido. E aí, nesses casos... Só pra você ter uma noção. Nesses casos, o que você aconselha? Porque, por exemplo, realmente pode acontecer do cara não ter treinado ela para aquela pergunta específica. Aí o que seria interessante nesse caso? A IA retornar para o humano, avisar para o humano ali que dali ela não consegue continuar? Perfeito. Tem como configurar isso também? Tem. O que acontece hoje é o seguinte, quando a gente vai construir um IA atrelado a atendimento e a CRM, cara, tem uma questão que chama base de conhecimento. Ele é um material que nós desenvolvemos, mais ou menos ali 70 perguntas, que a gente faz especificamente para aquela empresa que a gente está precisando a consultoria, que é o quê? Perguntas das mais simples, por exemplo, qual é o endereço da empresa, igual a gente acabou de falar, como perguntas específicas do segmento de moda. Suponhando assim, cara, vocês trabalham com o número 54, no número 32, normalmente tem aquela dinâmica ali de um meio termo, né? Sim. Como que a IA responde isso, cara? Como é que ela sabe do que ela responde? Porque senão fica muito solto e ela vai na internet, vai buscar qualquer coisa para responder e vai responder errado, você vai perder vendas e ainda vai ter essa questão de ser mal compreendido pelo cliente. E aí tem uma outra questão que é o seguinte, quais as regras que eu crio? Suponhamos, cara, e se a IA não souber? Do nada a pessoa pergunta uma coisa absolutamente nada a ver. Eu consigo falar com ela, se chegar uma pergunta que você não tem na base de conhecimento e você não consegue responder, explica que você vai direcionar para um atendente e você pode, inclusive, selecionar para quem vai. Tem como fazer isso? Total. As regras hoje de atendimento são incríveis, né? Eu acho que gera uma grande dúvida, né? Exato. E eu acho que esse aprendizado ela vai ganhando também com o que ela vai vendo na prática ali. Pô, chegou um momento que ela não sabe responder, acho que ali é mais um conhecimento para você colocar na base dela, né? Exatamente. Tem a questão muito forte hoje, que é o machine learning, né? Ou então aprendizado de máquina, em português aqui, que basicamente você alimenta a IA, dá o prompt para ela, desenha toda essa estruturação do que ela deve e o que ela não deve fazer. E aí o que vai acontecendo? À medida que o tempo vai passando e ela vai tendo êxito ali com os clientes, ela vai tendo um aprendizado de máquina, que inclusive é a base da IA, né? Sim. Dela conseguir de fato entender e repetir os padrões positivos que estão dando certo. Perfeito. Então ela vai cada dia mais aprendendo, atendendo com qualidade. Chega uma hora, cara, eu tenho aspas de alguns clientes, você fala assim, cara, é humano ou é um robô? Você não sabe se é uma IA ou se realmente é humano, porque a coisa meio que incorporou ali no trabalho, né? Porque a gente foi entrando, precisa melhorar isso. Olha, tem essa questão aqui que precisa ajustar, porque a IA é um organismo vivo. Hoje a empresa trabalha aqui, amanhã ela muda a política,
a gente adapta junto com esse cliente, e isso é importante falar para o nosso público também, que o quê? A gente não vem só a estrutura e te deixa seguir, a gente acompanha esse cliente durante todo o ano, durante todo o processo, para dúvidas, melhorias, suporte, tudo que precisar, a gente está à disposição também para poder resolver, né? Perfeito. Então, acho que o tempo de experiência faz ela ser confundida com o humano no atendimento. Exatamente. Tempo de experiência. Legal. Cara, tem casos, por exemplo, de empresas ali que a gente manda o catálogo para ela entender ali. O cliente chega lá, vamos pegar a empresa de moda que a gente falou lá e fala assim, cara, segue o catálogo. Suponhamos lá, fez uma tratativa, mandou o catálogo. A pessoa fala, pô, cara, gostei dessa daqui, marrom, tal. Ah, você gostou dessa? Ela vem, traz todas que tem, fala, ó, pelo que você falou, aqui combina aqui mais que você falou que é de tricô, por exemplo, Sim. é marrom assim, assado. Você já pensou como é que ficaria interessante em você? Nós temos os números tais ou números tais. Nesse nível que tá chegando, cara. Que você consegue. Coisas que talvez, até por questão de humor, né? Nem todo dia o vendedor acorda lá tão motivado. Aí, não, ela é constante, ela consegue sempre responder com qualidade, né? Então, toda essa dimensão de como ajudar o cliente na tomada de decisão. No processo, exatamente. Não pede demissão. Não pede demissão. Tem lá seus grandes benefícios, né, Marão? Convenhamos, né, cara? Pensar. Cara, e pra gente finalizando aqui, conta pra gente o que o empresário, de um modo geral, hoje não pode deixar de ter na empresa dele em relação a tráfego pago. O que vai virar o jogo dele nos próximos 5 anos aí? Cara, excelente pergunta. Existe hoje 4 princípios que até nas reuniões iniciais que a gente faz, a gente sempre comenta com os empresários. Que esses são os 4 princípios que a gente coloca que o empresário precisa ter para ter sucesso por si só. Né? Porque a gente fala, pô, tráfego pago é legal, mas ele só expande a comunicação daquilo que você já tem sem ele. Se você sem o tráfego pago é desorganizado, com ele a sua desorganização vai ficar mais evidente para mais pessoas. Né? Exatamente. E aí o que a gente coloca hoje como princípios? Alguns parecem óbvios, mas você precisa refletir muito bem sobre eles. Primeiro é ter um bom produto ou serviço. Então, na prática, que o seu produto ou seu serviço resolva algo, uma dor que realmente tem no mercado. Né? Existe uma demanda reprimida por aquilo que você vende, para primeiramente você ter o interesse das pessoas, e aí elas conheçam o seu produto ou serviço, e aí entendam qual que é o seu diferencial, que é o segundo ponto que você precisa ter, diferencial. Perfeito. Parece óbvio, nossa, mas eu criei um produto aqui e eu sei que o diferencial é esse. Às vezes o diferencial que você exemplificou para ele ali não é um diferencial para o mercado, cara. Então você tem que refletir, entender se o seu público-alvo está realmente entendendo aquilo como algo que vai solucionar a vida dela, e só você tem aquilo, que é o seu diferencial em si. Tenha hoje uma aparição nas redes sociais, podemos dizer, porque pensa no seguinte, a pessoa, ela viu o seu anúncio, ela visitou a sua rede social porque ela precisa, antes mesmo de entrar em contato contigo, entender toda a autoridade que você tem naquele mercado. Para isso, ela vai ver os conteúdos e tudo que existe na sua vitrine online. Né, entender ele realmente... É a nova vitrine, ao invés de ser física, exatamente, digital, né? Exatamente. E aí isso precisa estar muito evidente. Por isso a importância de um social media. Porque ele traz uma visão de mercado combinada com o seu conhecimento do seu mercado, do que você precisa para se diferenciar cada vez mais, para mostrar isso em conteúdo, né? Que é o tráfego orgânico que a gente fala. Então a gente sempre diz que orgânico e pago eles se complementam. Né, ao invés de existir essa guerra entre qual é o melhor para minha empresa atualmente, o melhor é você ter os dois atuando contigo, porque o orgânico organiza em si, né, e o pago ele mostra toda essa organização que você tem para mais pessoas, exatamente. E por último, tenha um bom LTV. Que o LTV, quando a gente pega muito nessa particularidade, a gente também... Explica pro pessoal o que é LTV, Mauro. Às vezes o pequeno empresário ainda não entende essa dinâmica do LTV na prática é o tempo de vida útil que um único cliente passa comprando da sua empresa. Certo. Ou seja, podem existir clientes que já compraram de você 10 tipos de produtos que você tem. E aí é legal você calcular o tempo de vida útil que ele passa comprando da sua empresa. Quanto esse cara te deu de lucro ao longo do tempo, quanto né? Maior, ele comprou exato. Ali. Quanto maior o tempo que ele fica com a sua empresa, quer dizer que você tem um LTV alto. E LTV alto hoje em dia é ouro. Ainda mais, né, nos tempos atuais, porque aquilo que eu falei, a concorrência hoje por atenção ela é gigantesca. Muito. Então, assim, para o cliente que você tem hoje, perceber que você não tem mais diferenciais que você consegue entregar para ele e trocar você pelo concorrente, é um segundo. Sem dúvida. É um segundo. E outra coisa, diferencial não é ter preço baixo. Preço baixo por preço baixo, cara, uma hora vai aparecer um concorrente que vende mais barato que você e já era.
Não é mais um diferencial. Não dá para ter essa guerra de preço, né? Exato. O diferencial é você realmente entender o que conecta com a experiência e o que você consegue entregar para esse usuário. Então, assim, LTV a gente coloca como o último desses 4 princípios aqui, mas que também tem a sua grande importância para que uma empresa hoje entenda como pode ter sucesso, não só com o tráfego pago, mas que o sucesso em si ele seja permanente, independente do canal que ela utilize como aquisição de cliente. Sensacional, cara. Mauro, e além dos empresários que estão nos assistindo, também tem gestores de tráfego, assim como você aí da Santos Digital e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho, cara, pra gente ir fechando, como hoje o gestor de tráfego vê a CRM Business como parceiro, como é que a gente agrega, como é que a gente faz esse trabalho em conjunto, até para que outros gestores também saibam que nós não somos concorrentes, né? Sim. É da parte de ali do gestor de tráfego, muito pelo contrário, nosso trabalho complementa os seus e juntos a gente cresce e, claro, o cliente cresce também e vende mais, né? Resumo em uma única frase. Boa. Clareza de dados. Boa. Porque hoje, vamos colocar em prática que a CRM ela usa toda a sua habilidade em si de plataforma para principalmente clientes que têm a captação pelo WhatsApp. Ou seja, do anúncio a pessoa vai para o WhatsApp. Cara, você como gestor, você perde totalmente a clareza do que está acontecendo ali. Porque o cliente, ele pode falar para você, resumir para você que o resultado tá bom ou tá ruim. Mas na prática, o CRM te ajuda a você ver os detalhes do porquê isso tá bom ou ruim. E se tá vendendo, por que tá vendendo? Se tá vendendo, qual que é o que esse cliente perguntou, o que na prática mostra que ele é o cliente ideal. Então, assim, na prática, para mim, CRM, tanto a CRM Business, mas essa ideia geral, em si de organização, ajuda na clareza de dados para a gestão de tráfego trazer um resultado ainda melhor. Perfeito. Isso traz muitas respostas que você pode utilizar como otimização dentro das plataformas de anúncio. Maravilha, Mauro. Queria agradecer muito, cara, a sua presença. Você sabe que eu escolhi a dedo o primeiro convidado para participar aqui desse episódio, exatamente por conta da parceria que a gente já tem de longo tempo, de atender excelentes clientes e principalmente dar resultado para esses clientes. Perfeito. Né? Então a gente não está falando de coisa aqui só para poder vender na internet e depois abandonar. A gente está com clientes que estão com a gente há anos ali, que acompanham, que realmente continuam. Cara, e para mim é uma honra ter você aqui, falando um pouco mais sobre o mercado de tráfego pago, como isso agrega na vida do empresário, né? E quer deixar suas redes sociais, explicar um pouco da Santos, fica à vontade. Deixar meu Instagram, @omaurosantos, para quem quer seguir lá, acho que vai aparecer na descrição algum lugar aqui. E acho que o resumo que eu consigo trazer aqui, até da importância da gente estar conversando sobre isso, espero de coração que isso aqui influencie o empresário a entender um pouco mais sobre a importância do nosso trabalho para ele, porque eu confio muito no trabalho do Edu, com certeza isso vice-versa acontece, né? Sem dúvida. Que é a ideia da gente ter um propósito muito grande para fazer o que a gente faz e não só vender isso como um produto que a gente quer o dinheiro do empresário. Sem dúvida, Acho que a gente tem um propósito muito grande ali, a gente sempre conversa sobre isso, que é, cara, ajudar o Brasil. Muito, cara. Tá louco, né? Sabe? Eu acho que na prática, o meu propósito, acho que tem muito a ver com o do Edu também, que é, cara, facilitar pro empresário toda essa ideia de empreender, ter resultado, por patriotismo e por querer que isso aqui dê certo. E assim, desculpa até a palavra, mas não é pra gente que é empresário do segmento de ajudar empresas a potencializar, cara, é um tesão quando você fala assim, cara, olha, essa empresa tinha um resultado X e hoje ela fatura 3, 4, 5, 10X, porque isso. Claro, né, a gente ajudou ele ali a complementar e hoje ele tá estourando, porque a gente teve ali. Isso também é muito forte, Perfeito. Né? É exatamente isso, cara. Então, eu trago isso como um propósito, né, se fosse deixar uma mensagem final, seria exatamente isso. Acho que todo esse nosso esforço de estar aqui, né, de colocar na agenda esse compromisso, de estar mostrando todo esse... e falando um pouco um com o outro aqui, né, para ao mesmo tempo explicar isso para empresários, é que a gente entende a solução que a gente consegue trazer para o mercado como um todo. Né, e a importância que isso tem também para a gente, né, para a gente evoluir ali e conseguir alcançar ainda mais pessoas com isso aqui. Sensacional, Maurão. E você, empresário, que acompanhou esse primeiro episódio aqui do Inteligência dos Negócios, do podcast da CRM Business, continue com a gente. Nós traremos aí nos próximos episódios muito conhecimento, como atuar na prática aí com CRM, gestão de atendimentos, IA, e conseguir, de fato, ajudar você a construir uma máquina de vendas, revolucionar suas vendas e entender como fazer isso do zero, né? Hoje, nosso papel aqui é exatamente pegar você pela mão ali, construir conjuntamente com você um processo comercial estabilizado, estruturado, para que a gente consiga crescer juntos. Se você quiser entender mais como tudo isso funciona, tanto o trabalho da CRM Business quanto da Santos Digital também, nós estamos à disposição, é só entrar em contato conosco. Teremos o maior prazer em agendar uma reunião online ou presencial, se for aqui na região metropolitana de Campinas, para mostrar você na prática, inclusive com cases reais ali, como a gente vai ajudar vocês. Desejo um grande sucesso a todos e muito obrigado.